Hoje vamos explorar um tópico fascinante e profundamente importante. O que a Bíblia nos ensina sobre a feitiçaria e a macumbaria. Essas práticas espiritualistas têm intrigado e preocupado pessoas ao longo dos séculos, e é vital entender o que a palavra de Deus nos diz a respeito. Neste vídeo, mergulharemos nas Escrituras Sagradas para desvendar os ensinamentos e advertências contidos nessa mensagem atemporal. Vamos explorar como a Bíblia aborda a feitiçaria, a macumbaria e outras práticas espiritualistas, e por que ela adverte tão fortemente contra elas. Nas páginas da Bíblia, encontramos passagens que condenam essas práticas e nos mostram os perigos que podem surgir ao buscarmos respostas e poderes fora do plano divino. Além disso, vamos analisar exemplos bíblicos que ilustram as consequências de se envolver com a feitiçaria. Mas não se trata apenas de advertências. Também vamos refletir sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a busca da verdade, o relacionamento com Deus e o caminho da luz e da sabedoria. Então convido você a embarcar nessa jornada espiritual comigo. Vamos explorar juntos o que a Bíblia diz sobre a feitiçaria e a macumbaria, e como esses ensinamentos podem moldar nossas vidas e nossa fé. Fique conosco até o final deste vídeo, pois há muita sabedoria a ser compartilhada. Sem mais demora, vamos começar. Antes de adentrarmos nas profundezas das Escrituras, é essencial que entendamos o que exatamente são a feitiçaria e a macumbaria. São termos que frequentemente geram curiosidade e, ao mesmo tempo, preocupação em muitas pessoas. A feitiçaria é um termo que se refere a um conjunto de práticas, crenças e rituais que envolvem o uso de poderes sobrenaturais para influenciar eventos ou pessoas de maneira mágica ou espiritual. Por outro lado, a macumbaria é uma forma específica de feitiçaria que tem raízes nas tradições africanas e afro-brasileiras. Ela é caracterizada por rituais, invocações e o uso de objetos ritualísticos. Ambas as práticas envolvem uma conexão com o mundo espiritual, seja por meio de invocações, feitiços, uso de amuletos ou outros métodos, com o objetivo de buscar poder, proteção, orientação ou influenciar o destino. Agora que entendemos o que são a feitiçaria e a macumbaria, é hora de explorar como a Bíblia aborda essas práticas e por que ela as desaprova tão firmemente. Vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir o que a Bíblia nos ensina sobre essas questões complexas. A Bíblia é clara e incisiva quando se trata da feitiçaria. Em várias passagens, as Escrituras condenam veementemente essa prática e deixam claro o porquê. Um exemplo eloquente encontra-se em Êxodo 22, versículo 18, onde lemos: "A feiticeira não deixarás viver." Outra passagem importante está em Deuteronômio 18, versículo 10 a 14. Ouçam com atenção. "Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa." E em Levítico 20, versículo 6, encontramos o seguinte: "Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo." O Novo Testamento também adverte contra essas práticas. Em Gálatas 5, versículo 19 e versículo 21, lemos: "Ora, as obras da carne são conhecidas e são feitiçarias. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam." E por fim, em Apocalipse 21, versículo 8, somos confrontados com uma advertência contundente. "Quanto, porém, aos feiticeiros, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte." Essas não são as únicas passagens que condenam a feitiçaria na Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento consistentemente desaprovam essas práticas e alertam sobre as consequências espirituais. Agora que entendemos como a Bíblia condena a feitiçaria, vamos explorar exemplos bíblicos que ilustram as sérias consequências de se envolver com tais práticas. Um exemplo marcante das consequências da busca por feitiçaria na Bíblia é a história do rei Saul.
Saul, o primeiro rei de Israel, enfrentou um momento crítico em sua vida que ilustra os perigos dessa prática. Em 1 de Samuel, versículos 28 a 19, encontramos o relato de como Saul, em um momento de desespero e incerteza, recorreu a uma necromante para obter orientação espiritual. Saul estava enfrentando uma ameaça iminente dos filisteus, e em vez de buscar a orientação de Deus, ele buscou respostas no mundo espiritual, consultando a médium para invocar o espírito de Samuel, um profeta falecido. O que se segue é uma repreensão de Samuel a Saul que ecoa fortemente através das gerações. Por que me inquietaste fazendo-me subir? Saul respondeu: estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se retirou de mim, não me responde mais nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 15. Infelizmente, a consulta à necromante não trouxe a Saul nenhuma resposta satisfatória. Ao invés disso, ele recebeu uma profecia sombria sobre sua própria morte iminente. A história de Saul é um lembrete poderoso de que buscar respostas fora de Deus, como na feitiçaria e práticas similares, pode levar a consequências trágicas e separação espiritual. Passamos deste modo a examinar mais detalhadamente as origens dessas práticas e por que a Bíblia as desaprova. A origem das práticas espiritualistas. Para compreender plenamente as práticas espiritualistas, como a feitiçaria e a macumbaria, é importante mergulhar na história e nas raízes dessas tradições. Essas práticas têm raízes antigas que remontam a diferentes culturas e períodos da história. Elas frequentemente evoluíram em resposta às necessidades espirituais e sociais das comunidades. Por exemplo, em muitas sociedades antigas, a magia e a feitiçaria eram usadas como uma forma de buscar proteção, cura, orientação espiritual ou controle sobre os eventos da vida. Muitas dessas práticas espiritualistas envolviam rituais complexos, invocações de entidades espirituais e o uso de objetos simbólicos como amuletos e talismãs. No caso da macumbaria, ela tem raízes nas tradições africanas e afro-brasileiras, onde elementos de cultos ancestrais se misturaram com influências religiosas posteriores. Os praticantes da macumbaria frequentemente realizam rituais em altares dedicados, onde invocam espíritos, oferecem oferendas e buscam orientação espiritual. Embora essas práticas tenham evoluído ao longo do tempo e variado de cultura para cultura, é importante notar que a Bíblia adverte contra qualquer forma de busca por poder ou orientação espiritual que não venha de Deus. Mas quais são as consequências das práticas espiritualistas? Bom, a Bíblia não apenas condena as práticas espiritualistas como a feitiçaria e a macumbaria, mas também nos alerta sobre as sérias consequências que podem advir da busca por poderes sobrenaturais fora da vontade de Deus. Uma das principais consequências mencionadas nas Escrituras é a espiritualmente perigosa separação de Deus e a potencial exposição a influências malignas. Ao buscar orientação ou poder nas práticas espiritualistas, as pessoas podem inadvertidamente abrir portas para influências demoníacas que podem prejudicar suas vidas e bem-estar espiritual. Além disso, a Bíblia nos adverte sobre a possibilidade de confusão espiritual, onde a busca por respostas fora de Deus pode levar a conclusões equivocadas e escolhas prejudiciais. A história do rei Saul, que buscava respostas na feitiçaria e recebeu uma profecia sombria sobre sua morte iminente, serve como um exemplo trágico dessas consequências. Outras consequências incluem a separação da comunhão com Deus, uma vez que tais práticas são incompatíveis com a fé e a confiança no Senhor. É importante entender que a Bíblia não nos adverte contra essas práticas espiritualistas por capricho, mas sim para proteger nossa relação com Deus e nossa jornada espiritual. No próximo segmento, vamos explorar como podemos cultivar um relacionamento sólido com Deus, buscar orientação divina e evitar as armadilhas das práticas espiritualistas. Entretanto, nos adentramos a focar em alguns exemplos praticados pelos reis piedosos. Embora a Bíblia seja clara em sua condenação das práticas espiritualistas, também nos apresenta exemplos de reis piedosos que buscaram a Deus em momentos difíceis. Um exemplo notável é o rei Davi,
um homem segundo o coração de Deus. Em meio a desafios e adversidades, Davi buscou refúgio na presença de Deus através da oração e da adoração. Outro exemplo é o rei Ezequias, que diante de uma ameaça iminente, buscou orientação divina em Deus. Ele estendeu um problema diante do Senhor e recebeu uma resposta miraculosa. O rei Josias é outro exemplo de um líder piedoso que buscou restaurar a adoração a Deus em Israel. Ele liderou uma reforma espiritual e promoveu a obediência à palavra de Deus. Esses reis piedosos nos ensinam que, em vez de recorrer a práticas espiritualistas, devemos confiar em Deus, buscar sua orientação e permanecer fiéis a seus caminhos. No próximo segmento, exploraremos como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas e encontrar força espiritual na relação com Deus. A Bíblia não apenas nos adverte sobre as práticas espiritualistas, mas também nos oferece instruções claras sobre como devemos nos comportar em relação a elas. Em 1 de Tessalonicenses capítulos 21 a 22, encontramos uma admoestação importante. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda forma de mal. Além disso, em Filipenses 4, versículo 8, somos orientados a nos concentrar no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Esses princípios nos lembram da importância do discernimento espiritual e da busca pela verdade. Devemos avaliar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Em Tiago 4, versículo 7, somos instruídos a resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Isso nos ensina que nossa resistência deve ser firmemente ancorada em Deus. A oração e a busca sincera de Deus são fundamentais. Devemos recorrer a Deus em todas as situações, buscando sua orientação e proteção. Neste vídeo, exploramos o que a Bíblia diz sobre a feitiçaria, a macumbaria e as práticas espiritualistas. Vimos como as Escrituras condenam veementemente essas práticas e nos advertem sobre suas sérias consequências. A Bíblia nos ensina que, em vez de buscar poder ou orientação em práticas espiritualistas, devemos buscar a Deus, confiar em sua palavra e seguir o caminho da verdade. É através da oração, da comunhão com Deus e da aplicação dos princípios bíblicos em nossas vidas que encontramos força espiritual e discernimento para enfrentar os desafios da vida. Lembramos também dos exemplos inspiradores de reis piedosos que buscaram a Deus em momentos difíceis e nos mostraram o caminho da fé. A Bíblia não apenas nos adverte, mas também nos guia e nos capacita a viver uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Portanto, encorajo a todos a se aprofundar nas Escrituras, buscar a Deus com todo o coração e confiar em sua direção. Em sua luz, encontramos verdade, sabedoria e paz. Obrigado por assistir a este vídeo sobre o que a Bíblia diz sobre a feitiçaria e a macumbaria. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos e estudos bíblicos. Até a próxima!